Amados, vamos para o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo do número 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. E quando pensamos no fruto do Espírito, o seu contexto geral, o amor, cada lado que nós olhamos, nós temos uma cor diferente. Cada vez que nós pensamos nesse fruto, sentimos um sabor diferente e cada vez mais gostoso. O sabor eterno da graça, da unção e da autoridade do Espírito Santo nas nossas vidas. Sei que demoraremos voltar nesses mesmos assuntos nos dias que vão passar. Voltaremos, não sei, 2, 3 anos ou 5 anos daqui para frente, para pensarmos esse texto, ou de uma forma esporádica, conforme o Espírito Santo dirigir. Portanto, precisamos pensar que os dons do Espírito Santo são o Espírito Santo dando os dons como as vocações do seu Espírito na igreja. E o fruto é as atitudes nossas como cristãos dentro da igreja ou palmilhando essa terra. Eu estava pensando hoje rapidamente no texto aqui e me dirigi a um livro que tem algumas ideias de alguns teólogos e filósofos sobre a palavra fé, porque quando você estuda o assunto de fé, parece que se esgota. De tanto que se fala de fé, parece que não se tem mais o que dizer. Mas quando você vai olhar para o texto bíblico e entra dentro da Bíblia, você vê que é uma palavra inesgotável, apesar de ser bem pequena, 2 letras só e um acento agudo, você terá argumentos para pregar uma série de 30, 40, 50 ou mais mensagens numa forma sequenciada, como nós usamos aqui a fé. E eu olhei a ideia de Tertuliano, o que ele disse sobre a fé, num contexto geral, e disse que a fé, ela é algo insuflado dentro do homem. E ele disse, quando a fé é insuflada em mim, ela é tão forte que as doutrinas de Deus podem parecerem absurdas para alguém, ou para alguns, mas mesmo assim, elas são verdadeiras, porque o que não entendo com o meu pensamento, eu acredito com a minha fé. Agostinho disse, a mente cética deixa cego o que a possui. Por isso, eu acredito em Deus para poder aprender e entender as suas verdades. Tomás de Aquino disse, a razão dá apoio à fé. Porém, quando se fala em fé como doutrina, ela não está sujeita às análises racionais. Quando olhei para Boaventura, uma frase que ele disse, penso que a fé faz postular perguntas corretas, evitando as alternativas falsas que são incutidas na mente das pessoas. Herbert, ele disse, fé é a norma segura para a verdade para toda a humanidade. Falando num contexto geral de fé. E Pascal, citando ainda mais 2, ele disse, a intuição, quando se entende de uma forma espiritual profunda como fé, ela tem as suas razões que a própria razão
desconhece essa verdade. E depois, Ritschl disse: fé e razão são sempre opostas, e cada uma estará sempre atuando em uma das áreas. Quando se fala de fé, num contexto geral, e olha para a Bíblia, fica simplificado, porque Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram promessas. E daí segue uma série de nomes de pessoas que está na galeria dos heróis ali. Quando eu estava pensando nisso, eu pensei, para mim chegar no assunto de fé como um fruto do Espírito, isso levaria algumas terças-feiras. Mas de uma forma resumida, citando aqui a fé num contexto geral, para nós fazermos uma aplicação mais do final, como fruto do Espírito. Quando se fala de fé num contexto geral, ouvimos as ideias dos teólogos ou filósofos, nós podemos pensar na fé natural, como um instinto de fé, que você nasceu já com algo diferente na sua vida. Nós nascemos com algo diferente na nossa vida, como um instinto do sobrenatural na nossa vida. A Bíblia diz: Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, dando fôlego de vida. Foi feito um boneco, e o sopro de Deus, o impacto de Deus, surgiu a alma vivente. Não é como os animais, que eles são irracionais. O homem é um ser racional. Nós temos animais que se assemelham com os homens. E alguém defende a teoria da evolução, mas não é verdadeira, porque o homem não é um macaco evoluído, mas é um Adão caído. Então, pode que eles imitem os homens, mas eles não têm raciocínios, eles não sabem diferenciar o certo e o errado, a verdade e a mentira. Portanto, a sua consciência é irracional, é animal e é terrena também. Mas o homem é diferente, o homem é racional. Deus deu para o homem o instinto da fé. Ele acredita em alguma coisa. Se você fosse um espírita, estaria acreditando em Satanás. Se fosse um idólatra, estaria acreditando num ídolo. Se fosse um ateu, estaria acreditando no seu próprio ateísmo. Mas como eu e o irmão somos crentes, nós estamos acreditando em Jesus de Nazaré, aquele que era e que é e que há de vir, aquele que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Glória a Deus. Fé natural é aquilo que você crê em alguma coisa. Eu falei aqui, quando um dia estava falando da fé como um dom, eu falei aqui que quando os índios da nossa terra foram catequizados por Manuel da Nóbrega, Coimbra, Anchieta e outros que vieram, e alguns evangélicos que nós não temos o nome dele aqui agora para citar os irmãos, eles encontraram um povo que acreditavam num Deus, Tupã e assim por diante. Tem uma poesia que eu aprendi quando era menino na nossa escola, para dizer no Dia dos Índios. E eu aprendi muito com aquela poesia que dizia: os índios de nossa terra eram selvagens e valentes, comiam caças e pescas, frutas, raízes e sementes, usavam arcos e flechas nas guerras e nas caçadas, sendo o tacape e a lança, arma também muito usada. Acreditavam em um só Deus, Tupã assim o chamavam, porém o sol e a lua eles também adoravam. Em velhas nações e tribos os índios se dividiam, não tendo muito alimento, para outras tribos se iam. Suas casas eram ocas, aldeias chamavam-se Taba, e os grandes chefes da tribo, cacique e Murubixaba. E daí tinha mais o feiticeiro pajé. Mas quando eles começaram a falar de Deus, falar e catequizar os índios, eles viram que os índios acreditavam no rio.
viram que os índios acreditavam no fogo, viram que os índios acreditavam num peral, numa rocha, que acreditavam numa árvore, num tronco de uma árvore, e tinha ali a sua forma de adoração. Eles acreditavam nas coisas, porque eles não eram animais, eram gente, e a gente aprendeu a acreditar. Quando Jesus chegou na sua casa, na sua vida, você acreditou nele, e você deixou-se levar por esse crer, por essa fé, que logo nós vamos chegar nela, e você aceitou a Jesus. Mas se você recebesse a visita de uma outra pessoa, com a ideia herética e satânica, talvez teria convencido, e hoje você estaria defendendo, nós estaríamos defendendo algo errado. Mas como Deus chegou primeiro, nós estamos defendendo a verdade, defendendo Deus e a sua palavra pela fé que temos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Fé natural, você nasceu com o instinto de acreditar. Mas também existe a fé especulativa, que é aquela fé ensinada, orientada, os pais ensinando seus filhos, minuciosamente pesquisam a Bíblia, estudam a palavra, vão no culto e colocam na mente dos seus filhos. É uma fé inteligente que foi ensinada. E os filhos já antes da conversão, antes de se converterem a Deus, porque ninguém nasce crente, filho de crente não nasce crente. Não, eu nasci crente, ninguém nasceu crente, a velha natureza nasceu junto com todos nós, mas o dia que nós nascemos, nós começamos a se criar, um dia nós cremos de coração e aceitamos a Jesus, a nossa conversão, a nossa experiência pessoal, então nós somos crentes, mas ninguém nasceu crente, a pessoa é instruído na fé, a fé especulativa leva o filho a seguir a igreja, a servir a Deus, por uma forma de fé especulativa que o pai e a mãe ensinou. Mas chega um dia, num culto de avivamento, num culto de ensinamento, numa escola dominical, que a palavra de Deus vai tocar no coração desse adolescente, dessa criança, e ele vai acreditar em Deus, e vai então se converter de verdade e ser um crente professo, conforme a palavra de Deus ensina. Mas a fé salvadora, que é exatamente essa que já pincelamos 2 vezes, é aquela que é inflada dentro, conforme disse um dos nossos sábios que nós citamos aqui. Quando a pessoa vai ouvindo o Evangelho, vai sendo provocado, e vai fazendo perguntas, e vai ouvindo, e vai aprendendo, e a fé vai se criando dentro da pessoa. Chega um dia que a pessoa chega numa conclusão: eu preciso aceitar a Jesus, porque se eu não me converter, eu não sou salvo. Alguém um dia disse para mim: você pode fazer sacrifício, pode dar o seu corpo para ser queimado, pode andar de joelhos até gastar os seus joelhos, mas se você não passar pela conversão, você não é salvo. Você precisa passar pela conversão. E eu fiquei encucado com aquilo, mas eu poderia fazer qualquer outra coisa, menos se converter, menos virar crente, mesmo menos ser crente. Eu não quero esse negócio. Sou um moço, menino, mas eu quero ser salvo, menos ser crente. Mas alguém disse para mim, meu amigo que falou de Jesus para mim, não tem outra saída. Ou você aceita Jesus, ou você irá para a perdição eterna, para o inferno, com todos os sacrifícios, com todo o bem que fizer, com todas as esmolas que der. Não existe uma outra saída, precisa passar pela conversão. E esse negócio vai trabalhando na vida da pessoa, até que a pessoa se dobra, e então se entrega, é a fé para a salvação, glória a Deus. Depois vem a fé santificadora, que a pessoa vai professando a sua fé e vai abandonando o mundo, vai professando a sua fé e vai abandonando a velha vida. Jogava, não joga mais, bebia, não bebe mais, brigava, não briga mais, fazia coisa errada, não faz mais, e tal, vai melhorando a vida, vai se santificando, vai sendo limpo, vai se limpando pela fé santificadora. Quando a pessoa se sentiu um cristão já autêntico, verdadeiro, que desce as águas do santo batismo, começa a ajudar na casa do Senhor, então vem um outro passo que nós chamamos de fé servidora. Quando você quer ver o bem de alguém, quando você quer fazer alguma coisa, você começa a servir. Você vê alguém sem calçado, você dá um dos teus, vê sem roupa, dá uma das suas, vê sem comida, reparte o pão, vê a pessoa sofrendo, tempera da pessoa, é a fé servidora. Mas depois vem a fé como um dom, que
que é aquela fé das determinações, que você determina para a doença ir embora, determina para o problema ir embora, determina para as trevas se afastarem, porque você recebe como um dom, com autoridade para determinar as coisas. Nós chamamos, pela Bíblia Sagrada, de fé ofensiva, quando você avança contra o problema, acreditando e determinando, e as coisas vão acontecendo. Mas quando os problemas são muito grandes, você usa a fé de uma forma defensiva. Paulo escreveu aos Efésios: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É a fé numa ordem defensiva. Mas também você pode usar a fé de uma forma crescente. Alguém disse: que grande fé! Nunca vi tanta fé. Como é grande a tua fé! Aquela mulher, a mulher Cirofeniça, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha dela ficou sã. Depois Pedro está afundando na água, Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então é crescente, ela pode aumentar e pode diminuir também. E até o Senhor Jesus determinou mais ou menos, quando falou do grão de mostarda, e alguém está pensando que Jesus determinou o tamanho da fé, comparando ao grão de mostarda, mas não, ele estava falando da persistência, não é o tamanho, é a persistência. Se tiveres fé, como o grão de mostarda, não é do tamanho, é como. Se você enterrar esse grão, ele vai brotar e vai nascer. É minúsculo, é mingueirinha, mas ele vai nascer aquela arvorezinha e vai sair do chão. Pode enterrar fundo assim. Então não é o tamanho, é a persistência. Se tiverdes fé como o grão de mostarda. Então se fala exatamente da fé como um dom de uma forma ou de outra maravilhosa. Mas entrando no assunto da fé como o fruto do Espírito, então já entra em comportamento. E aqui entra as nossas atitudes como cristãos. Por exemplo, Efésios capítulo 4, quando está falando dos ministérios, antes um pouco de falar dos ministérios, diz que o crente anda de fé em fé, unidade da fé, perfeição da fé, todos na mesma fé. Ali não está falando da fé como acreditar, mas está falando da fé como atitude de servir a Deus, de comportamento. Vamos chegar numa unidade de fé. Vamos todos ter o mesmo comportamento. Vamos todos participar da mesma comunhão, da Santa Ceia, da adoração, da leitura da palavra, das orações. Fé como um comportamento. Essa fé do capítulo 4, mas a fé também do capítulo 6 de Efésios, está falando da resistência, também como um fruto, atitude do cristão, quando ele resiste o problema, resiste a tentação, resiste o vício, resiste o pecado, resiste a ira, resiste a vingança, resiste a murmuração. Está falando da resistência, porque Paulo disse que é para nós tomar o escudo da fé, tomar o capacete da salvação, tomar a espada do Espírito, calçar os pés na preparação do Evangelho, botar a couraça da justiça. É os equipamentos do soldado romano. Quando nós pregamos Efésios, nós chegamos no capítulo 6, nós vestimos o soldado, capacete da salvação, espada do Espírito, cinto da verdade, couraça da justiça, sandália da preparação do Evangelho da paz, e transforma o soldado equipado para a guerra. Essa fé que está sendo citada ali é exatamente a resistência do cristão que professa Cristo, que acredita em Cristo. Agora é só atitude, é só agir, é só batalhar, é só guerrear, porque ele tem Deus na vida dele. Glória a Deus. Mas também gostaria de citar ainda o capítulo 11 de Hebreus, que também está falando do fruto da fé, porque está falando do estilo de vida do cristão. Eles eram cristãos, acreditavam em Deus e tinham o seu estilo de vida. O estilo de vida deles, a forma deles viverem com Deus era tão intensa e tão forte, que eles praticaram, eles deram conta, eles produziram o fruto, dando a sua própria vida para serem mortos.
era o estilo de vida dos heróis. Nós também precisamos ter fé, não como uma profissão de lábios, mas como estilo de vida, todos os dias professando essa fé. Eles professaram e foram mortos. Está citado ali Abraão, Jacó, Isaac, Abel, e vai uma série de homens e o tipo de sacrifício que eles tiveram. Isso fala exatamente do estilo de vida deles. Quando se fala de igreja, que pode voltar lá e pensar um pouquinho na fé especulativa, se fala do sistema de igreja. A igreja de Cristo prega a fé e esmiuça os estágios da fé, para que cada cristão sirva a Deus tranquilo, praticando a sua fé com um comportamento muito importante. Porque o Tiago, no capítulo 2, versículo 14 de sua epístola, ele está ali dizendo: mostra-me a tua fé pelas tuas obras. A fé sem as obras é morta. Ele está se referindo ao fruto da fé. Porque Paulo sabia e pregava que ninguém é salvo se não for pela fé. Sendo, pois, justificados com Deus pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Agora entra o Tiago dizendo que é para nós mostrar a nossa fé pelas nossas obras. Ele estava querendo que nós, os crentes, pratiquemos a nossa fé fazendo boas obras, não fazendo para receber salvação, mas fazendo porque nós temos a salvação, fazendo porque Deus está em nossa vida, fazendo porque o Espírito Santo nos constrange, fazendo porque a palavra de Deus exige, porque a palavra de Deus nos instrui. Isso é algo maravilhoso e extraordinário. Eu estava olhando ainda a fé daqueles 4 moços que levaram o paralítico. Essa fé está falando mais do fruto, porque era a atitude deles de buscar um homem paralítico e trazerem para participar do culto. Isso é a fé como um fruto, é a prática daquilo que eles acreditavam. Que às vezes nós falamos de fé e podemos até discorrer e pregar várias vezes sobre fé, mas se nós não acreditar em Deus, não adianta nada. Então nós oramos e acreditamos na nossa oração. Nós pregamos e acreditamos na nossa pregação. Nós demos testemunho e acreditamos no nosso testemunho. Por fé. É por essa razão, meus irmãos, que às vezes você vai orar por uma pessoa e você não está sentindo nada. Ah, não estou sentindo, não vai ser curado. Onde está a fé? Você não vai por sentimento, você vai por fé. Eu sinto ou não sinto, eu prego. Eu sinto ou não sinto, eu oro. Eu sinto ou não sinto, eu falo de Jesus, porque o meu sentimento está atrelado aos meus problemas do dia a dia, às minhas situações. Eu posso passar uma luta e vir triste, vir abatido, vir caído para a igreja, mas e a fé? A fé está em cima, abre a palavra e prega, abre a boca e ora, abre a boca e abençoa, porque não é o sentimento, é a fé vai além do sentimento. Tem dores, mas Deus existe. Está escuro, mas Deus existe. Tem problemas, mas Deus existe. Eu estou cheio de situações, mas eu vou para a igreja. Eu não vou para a igreja só porque eu sinto. Eu vou para a igreja porque eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, eu oro a Deus, eu falo com Ele, Ele fala comigo e eu sirvo ao meu Deus porque eu tenho fé no meu Deus. Glória a Deus. Sabia que tem crente que não tem certeza de salvação? Tem que ter certeza de salvação, meu irmão. Mas eu fiz tal coisa errada, conserte. Caiu, levante. Sujou a roupa, lave. Fez um erro, conserte, acerte. Deus está contigo, Deus não é que nem um homem. Que o homem hoje perdoa, amanhã não perdoa, hoje abençoa, amanhã amaldiçoa, hoje fala bem, amanhã fala mal. Deus é diferente, Ele está esperando por mim e por você. Nós acreditamos nele. O apóstolo São Pedro tinha feito um monte de coisa errada. Jesus disse: tu me amas, Pedro? Tu me amas, rapaz, você me negou e tal. Jesus não estava olhando isso, ele estava olhando lá na frente, ele sabia: esse Pedrão covarde hoje, eu vou encher do meu espírito, e amanhã a pregação dele vai ganhar 3.000 almas, vai ganhar 4.000 almas. Esse Pedro é o homem que eu escolhi, mas os outros não perdoariam,
porque é um homem que negou a fé, esse homem é infiel. Não, ele tem as suas mazelas, ele tem as suas dificuldades, mas esse Pedro eu chamei e eu vou abençoar esse Pedro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amados, a fé que Paulo pregou nas 3 viagens missionárias era uma fé no aspecto de fruto, porque ele pensava nos 2 aspectos. Um comentarista disse que Paulo, ele falava no andar de cima e no andar de baixo. Quando ele falava no andar de baixo, ele falava no contexto humano, na vivência diária do cristão. Quando ele falava no andar de cima, falava nas coisas celestiais, sempre pensando lá em Deus, nas coisas de cima. E alguém escreveu sobre Moisés, dizendo que o Moisés, ele não estava pensando no tabernáculo como um templo bonito no deserto. Ele estava construindo o tabernáculo só pensando nos céus e recebendo as orientações de Deus para passar uma ideia para o povo do jeito que era lá. Depois, o escritor aos Hebreus disse que nós temos um tabernáculo eterno nos céus, glória a Deus, esperando por todos nós. A fé como fruto, ela está ligada ao arrependimento, porque o crente que crê em Deus, ele se arrepende quando ele erra. Quando faz um pecado, ele põe a cara no pó, pede perdão, chora e se levanta aliviado e segue em frente, custe o que custar a sua vida. Então a fé está ligada ao arrependimento. A fé está ligada também à obediência. Crente de fé é crente obediente. Crente de fé é crente bom, é crente que cresce espiritualmente. A fé está ligada às atitudes. Pelas nossas atitudes, nós mostramos a nossa fé, ou mostramos a nossa incredulidade também. Para nós terminar, fé como fruto é ver o bem do irmão, é agir em favor do semelhante, e é impactar outros, e é agradar Deus. Ficamos em pé para orar. Glória a Jesus. Um gozo profundo na alma. Feche seus olhos, querido. Vamos fazer uma oração aqui. Esse assunto é muito profundo, dá para ir muito longe. Mas vamos parar aqui. Pense em Deus. Senhor, faz-me acreditar. Faz-me praticar a minha fé. Faz-me pensar em Ti, Senhor. Aleluia. Amado Deus, no nome de Jesus Cristo, Tua palavra, Senhor, nós dividimos os minutinhos com os irmãos aqui nessa noite de terça-feira. Depois dessa série de cultos todos os dias e reuniões, a Tua presença é real em nossos corações. Olha para o Teu filho, Senhor, para a Tua filha que está no templo. Sê com todos nós nessa noite aqui. Manifeste a Tua graça em nossas vidas, para que possamos professar a nossa fé como crença e também como comportamento humano que fala mais do fruto do Teu Espírito em nossas vidas. Como um cristão autêntico, praticante, humilde e fiel. Acrescente a fé do Teu servo, para que tenha saúde física e vida espiritual. Acrescente a fé da Tua serva, para que tenha saúde física e muita força espiritual para a sua vida. Acrescente a fé do pai de família, da mãe de família, para que a sua família esteja debaixo da Tua graça, do Teu poder e da Tua autoridade. Acima de tudo, Senhor, derrama sobre nós esse sentimento glorioso da fé, este gozo que temos de fazer aquilo que o Senhor exige e pede de nós. Louvado seja o Teu nome.